A paz do Senhor, quero aproveitar essa oportunidade, né? Eu estava orando e Deus me falou forte comigo num texto, até procurei aqui na Bíblia, e são vários versículos que falam sobre isso. Aí eu quero comentar com vocês sobre esse texto, né? Eu separei aqui alguns, procurei até na Bíblia online. Então, eu estava orando e vivendo tantas questões com Deus ali, e Deus pegou e eu falando com ele, né? Eu escutei umas pregações e dizendo, sim, sobre o que é o justo. Então, que o justo é aquele que ele consegue andar em linha reta. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E eu orando, eu falei, Senhor, o Senhor me mostra o caminho. Sei que teu caminho é bom, mas eu não consigo andar. E eu digo, eu não consigo ser justa, porque cada hora eu peso para um lado, né? Ou eu estou pecando por omissão, né? E tudo é parte do orgulho, da vaidade, né? Ou eu peco nesse lado, ou eu falo demais, ou, né? Sempre os dois lados da coisa, a gente tem que estar no meio. E parece que eu me vi assim, foi muito, muito sério, assim. Eu falei, Senhor, eu tô cada hora pendendo para um lado. E daí veio na minha cabeça, e daí eu comecei a chorar, foi muito forte, assim, onde Deus falou assim, sede sóbrios. E daí ele foi trabalhando na minha vida, mas eu não tinha achado o texto. Daí eu levantei, terminei minha oração e vim procurar. Daí eu achei alguns textos assim, aí eu quero compartilhar com vocês. Então tem aqui, eu vou ler, acho que eu de 1 Pedro, o versículo 3, mas são vários. Você coloca na Bíblia Online, no Google lá, sede sóbrios, vai aparecer vários. E é muito sério, aquilo Deus falou comigo, então eu vou usar algum desses versículos, né? Que no momento ficou só a palavra da sobriedade. Mas para dar um contexto maior, então ali é 1 Pedro 1,13, diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, fala cingindo, tem outras versões mais novas, assim, você preparando o teu entendimento para você ter sobriedade, né? E esperar na graça, porque realmente a gente sozinho não consegue. Então, é a misericórdia de Deus, é a graça dele, é o agir dele constantemente. E eu tenho orado e pedido, Senhor, abra o meu entendimento. Ontem nós estávamos, né, comentando, né, o que Deus tem feito, nós estava vindo da oração com a minha irmã, e eu falando assim, meu Deus, a gente vê o caminho, mas eu falei, Senhor, a minha mente não dá, a minha visão não dá, meus pernas não dão. Então, é a necessidade de ser transformado. Só que durante essa transformação, como ele falou assim, você espera nessa graça. Você tem que te cingir, você tem que buscar ter sabedoria, mas ao mesmo tempo sobriedade. E aí vem aquela passagem de Jesus falando para os discípulos, né? E falando para nós também, né? Vigiem, vigiar e orar. E a gente ora, né? Os que são de oração, mas às vezes tem hora, porque a oração não é só se dobrar o joelho, você está pedindo a Deus, está falando com Ele. Né? Eu acredito que todo filho de Deus conversa com Deus, vai fazer uma coisa, tal, está falando. Mas a gente conversa com Deus, só que não vigia. E como que você vai estar vigiando se você está... E a sobriedade também fala não só sobre, assim, a embriaguez, porque na minha oração foi muito sobre isso. Onde Deus tocou, mas quando eu achei os versículos, ele fala também junto, não durmamos. Tem vários versículos assim, que no Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 6, diz assim, ó, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. As três questões, de não dormir, a vigilância e a sobriedade. Então, a gente pode perder essa sobriedade dormindo, né? A gente quando acordou, de repente, ter acordado um sono, você levanta meio onde eu tô, o que aconteceu, meio perdido, né? Meio até cambaleando. E quando você se embriaga, na minha oração foi muito forte. Eu chorava, e dizia, Senhor, eu não dou conta. E eu me sentia assim com desejo de vomitar. Eu falei assim, porque eu tô me embriagando com, né, os cálices, com o vinho do mundo. Então ali Efésios mesmo fala, não se embriaguem com o vinho, mas se enchem do Espírito Santo. E a gente, claro, tem toda a Bíblia, ela tem vários níveis de interpretação. Ninguém está falando assim, então pode beber à vontade. Não, porque se você não inspira, você não consegue sobriedade, imagine que a tua mente é embriagada. Mas a Bíblia não é só nisso.
A gente não pode pegar a primeira revelação, a primeira superfície e dizer só isso que ela quer dizer. Não, ele está falando sobre o vinho, não se encha do vinho. Mas não é só o vinho material, o vinho físico, humano da terra, mas é o vinho das coisas que o mundo oferece. No meu caso foi isso. Ele falou assim, está se enganando. Porque a gente fica achando que a nossa realidade, né? A palavra diz assim, aquilo que vemos, isso é transitório, é o que não vemos, que realmente ele é permanente. Então, eu falo assim, nós temos que ter esperança, porque a nossa esperança ela não está afirmada no que nós vemos, mas é no que nós cremos. E aí, como que eu vou crer? Eu tenho que estar com todos os meus sentidos ligados, tanto falando fisicamente, né? A tanta parte de ser saudável. Então, conforme o que você come, aquilo vai te fazer mal. Então, são várias questões assim que você vai precisar. Né? Como a pessoa que faz uso de conforme o tipo de medicamento vai fazer mal. Tudo na nossa vida, né? Então, assim, você vai ter que se abster de muitas coisas. Por isso, tanto a questão do jejum, porque isso vai deixando a tua carne mais fraca, mas também vai tirando toda essa química, todas essas coisas, assim, porque é tanto manipulada a comida hoje em dia. Então, quem consegue se abster do açúcar, se abster de gordura. Eu sempre comento com as minhas companheiras lá, que antes eu oro, eu já levanto meio atrasada, e vou fazendo uma coisa, outra coisa, e daí eu tenho o meu momento da minha oração. Só depois disso, quando não é dia de jejum, vamos dizer assim, que eu vou me alimentar. Porque eu já vi que dá uma diferença muito grande eu estar orando com a barriga meio cheia. Parece que a tua mente fica mais devagar. Então, sempre quando Deus fala de jejum, não é só assim, porque ele quer te sacrificar, te humilhar. Não, ele falou assim, eu quero ter um livre acesso a você. Porque isso vai entorpecendo nossos sentidos. E isso é uma coisa mais prática, mais direta. Né? Até para o aprendizado mesmo. Então, assim, eu vi um pregador falando, não sei se foi o Luciano Subirá, ele falando, eu sei que é um desses pregadores famosos, dizendo assim que aqueles, como é que é? Os filósofos, aqueles grandes lá da época antiga, lá da Grécia, diz que ele falou que os discípulos dele tinham que fazer jejum, senão ele nem ensinava. Porque quer dizer, se a pessoa não está com a mente boa, né, ativa. Agora, imagine a gente realmente se embriagando como nós vivemos hoje em dia. A gente pega no celular, você se distrai. Eu estava ali no celular olhando umas coisas que fazia dias que eu não estava olhando o Instagram. Quando eu vi, tinha passado meia hora, eu falei, não acredito, você não tem essa meia hora para perder, Priscila. Eu tô cheia de coisa para fazer. E aí, como eu tive a minha oração, eu tive que vir gravar para não ter perigo de eu esquecer, né? Que daí Deus mostrou uma coisa, eu falei, na hora da pregação ele vai desenvolvendo o que ele quer fazer. Porque eu falei, Senhor, tem coisa que às vezes é pra gente e às vezes é para passar. E como foi muito séria essa questão da sobriedade, porque, gente, a gente lê a Bíblia. Eu acredito que todos nós lemos, ouvimos muitas pregações, mas quando o Senhor, você vive a palavra. Aí eu entendi, tanto que eu falei, não foi um versículo, que Deus falou assim, são vários, você vai estudar tudo em sobriedade, para você entender o que é ser sóbrio. E eu, na pressa de poder gravar, eu peguei alguma coisa, né? Então, eu destaquei alguns versículos aqui. Ainda tem mais aqui, o 1 Pedro 4:7, que também diz assim, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, é uma coisa ligadinha na outra. Ele falou, você pode estar orando, mas tem que estar vigiando, mas com sobriedade. Porque a gente sabe quem trabalha de vigia, na portaria, ou no quartel, na polícia, que faz aquelas rondas, né, fica na guarita, vamos dizer assim, ele pode estar lá, mas se ele dormir, dá no mesmo que ele perdesse o serviço. Até vai ser pior, né? Porque daí ele vai estar ali, vai ter que dar conta. Vamos dizer assim, que aconteça um assalto, entrou alguém, vamos imaginar a portaria de um prédio, entrou, foi roubado, vão saber o teu horário. Dizem, mas eu estava lá. E como é que ele vai explicar que ele estava? E foi tudo roubado, aconteceu alguma coisa, foi invadido por algum inimigo, vamos dizer assim, no quartel. Então, a pessoa, assim, é pior. Então, tem pessoas que, às vezes, a prestação de conta deles vai ser menor. Você diz, pois é, fulano, o teu lugar era para ser um atalaio, você tinha que estar de vigia, mas você nem ouviu o chamado. Você nem foi.
É um nível de pessoas, né? Um patamar que eles têm ali. Mas há outros que não ouviram o chamado, como nós. Eu acredito que muitos ouviram. Não, Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, vou pregar a palavra. Mas não vigia. E não está sóbrio. Ele falou assim, eu estou de vigia, mas dormindo. Sabe? É muito sério isso. Pois foi o que Deus falou comigo. Eu senti assim, claro que não vou dizer que acabei vomitando, mas como se fosse no meu espírito, como se fosse pô, e Deus falou assim, tem que pôr para fora, porque você está se enchendo de tanta coisa, e a gente olha para isso, olha a vida daquele a vida do Instagram, a vida do Instagram é perfeita, o Facebook é maravilhoso, e você começa a desejar aquilo, né, aquela família perfeita, aquele casamento maravilhoso, aqueles filhos educados, mas se a gente chegar na casa dessas pessoas, de repente, sem aviso, você vai ver que não é nada daquilo. Que estão, às vezes, pior do que você que está lá, às vezes meio brigandinho com os teus filhos, mas está lá lidando na presença do Senhor, sofre, mas ainda vão na igreja, ainda ora, e aquele parece uma vida de mar de rosa. E a gente começa a se apegar nessas coisas, se embriagar com isso, dar valor para uma coisa que não é tão, né? Porque quem vai mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa família, tudo é Deus. Como eu falei assim, espere na graça, é favor que você não merece. Só que nós nos embriagamos, nós começamos assim, eu orei, falei, meu Deus, eu tenho que o Senhor me libertar de muita coisa, porque é tanta coisa, que eu falei assim, é no lado espiritual, que às vezes a gente acaba se exaltando, né? Ontem eu ouvi numa pregação ali, aquilo falou muito comigo. Né, ele explicando ali sobre o pecado do Lúcifer, né, que não é que ele queria ser mais do que Deus, ele queria ser igual a Deus e se assentar do lado de Deus. E era uma coisa que ele não estava pronto. E quando Deus foi orando, eu falei assim, vocês estão tão cegos de poder, porque desde o início, quando ele chamou o homem lá no Jardim do Éden, ele falou assim, ó, eu vos dei poder, vocês vão ter que multiplicar e dominar sobre tudo na terra. E ainda a igreja, o Senhor Jesus fala lá para Pedro, eu dei as chaves para vocês. E ele falou assim, Paulo nas cartas dele disse assim, olha, nós vencemos e nos assentamos, não nos assentaremos. Que infelizmente a nossa igreja não, me perdoem, eu digo a igreja no sentido religioso, né? O discurso, o ensino nosso, né, da religião, é nos preparar para depois da morte. E ninguém reina com Cristo em vida. Ele falou, nós já vencemos, e nos assentamos. Se não me engano, como eu falei, eu não preparei a mensagem, né? Eu só peguei um versículo e vim. Então, mas devia deixar esse versículo aí, se eu não me engano, em Efésios. Mas que nós já estamos assentados nos tronos ao lado de Cristo. Porque ele está na presença do Pai. E ele deu autoridade à igreja. Nós vamos exercer governo aqui. Mas imagine reis, tanto que em Provérbios fala ali sobre esse negócio da sobriedade. Ele falou, se o teu rei está embriagado, se o teu príncipe está embriagado, como que vai ser? Você está dormindo? Então a gente lê ali Provérbios e imagina uma coisa, mas se nós ler com a visão espiritual, nós dizemos, o senhor quer que eu sou esse rei? Eu sou esse príncipe, esse governante, então eu tenho que estar ligado, ouvindo a orientação, nós assim, que vem do trono da graça. Esperando da graça para poder mostrar o caminho para os outros. Então eu tive essa necessidade, eu falei assim, eu vou explicar, porque foi muito forte, eu chorava, porque eu parece que eu me via num caminho escuro, mas não é, o caminho tá claro, mas a gente tá dormindo, tá cego. E eu cambaleava. E daí eu lembrei das passagens, assim, quando o Elias falou para aquele povo, assim, vocês estão coxeando em dois pensamentos. Coxo é aquele que tá manco. Uma hora se pisa para um lado, outra hora pisa para o outro. E faz muito tempo que eu tenho orado e pedido, Senhor, me ajude, onde está fraco, né? Vou dizer, a perna está mais curta. Seja tu, Jesus, o meu suporte. Literalmente, me dê suporte. Né? Em vez de usar bengalas emocionais e aqui terrenas, eu digo, Senhor, seja tu o meu auxílio. E é nisso que a gente pede para o Senhor, para Ele estar ali nos auxiliando. Só que mesmo assim, você tem que estar sóbrio, porque às vezes, vamos tentar deixar bem claro, né, pessoas assim, eu acredito que vocês já viram, né, pessoas embriagadas na rua, quando eles tentam andar sozinhos, eles caem, às vezes tem gente que se compadece, algum familiar, algum pai, alguma mãe, uma esposa, né, vocês já viram pra rua, e às vezes até na nossa família já acontece disso, já aconteceu, de você estar ali carregando um bêbado,
né? O embriagado. Você serve de apoio, até nos filmes você vê ali. Mas mesmo você servindo de apoio, você vai conseguir ajudar aquela pessoa até ele chegar na casa, ficar e dormir, sair do corpo dele todo aquele álcool para ele andar. Então o Senhor, ele vai nos ajudar, gente. Essa é a revelação do Senhor. Na fase mais difícil da nossa vida. Só que no outro dia, ele falou assim, no outro dia você vai ter que escolher, eu não vou beber. Porque eu não posso mais passar essa vergonha de andar caindo pela rua e andar carregado. Então o Senhor Jesus, ele falou assim, eu tô lhes ajudando no caminho. Só que ele falou, o mais impossível eu já fiz, eu já abri um caminho, eu sou o caminho, eu sou a luz. Eu tô ajudando de tudo. Eu falei para Jesus, falei, Senhor, eu sei que o Senhor é o caminho. Ao mesmo tempo, o Senhor é a luz que ilumina o caminho. Eu sei que o Senhor vai na frente, eu sei que tem as pisadas. Eu falei, eu sei que o Senhor já preparou tudo. Tem o Espírito Santo que dá o testemunho, anda por o caminho, que tem um texto de Isaías que fala isso. Mas, gente do céu, eu falei, mas ainda assim, eu tô tão embriagada que eu preciso que agora o Senhor venha e caminhe do meu lado. Só que isso são, como eu falei, na fase mais crítica da tua vida. Que realmente não tem o que fazer, não tem como dar uma corda no embriagado e você vai. Aí você vai dizer, agora eu não tenho nada para fazer, eu não posso falar com você. O Márcio vai dizer, eu vou te dar um banho, eu vou te dar um café forte, que as pessoas te dão, e vai pôr para dormir. Então, e aqui por isso que nós vimos algumas passagens, não durmam. Porque às vezes o Senhor te ajudou, ele falou assim, para você não ficar na rua, não ser atropelado, roubado, acontecer alguma coisa pior, né? Então o Senhor veio e nos tirou. Vocês estavam mortos, perdidos, cegos, embriagados, e eu tô lhe conduzindo. Mas só que chega uma hora que nós vamos pedir a graça, como ele falou, ter como é que é, o entendimento cingido. Quer dizer, abre o teu entendimento, busque consciência, porque o embriagado, ele perdeu a consciência. Às vezes ele não sabe onde está, ele não sabe por que está assim. E nós precisamos pedir para nós ter consciência. Então tem alguns textos aqui, como eu falei, o livro, são vários versículos, que ele fala ali da gente cingir ali com o capacete da salvação. Sabe? Então, se vocês pesquisar lá, é que não dá, aqui achei aqui, ó. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então ele falou assim, você tem que guardar a tua mente. Como? Use um capacete. Capacete da salvação, várias e várias passagens que se for ver capacete, sempre é salvação, que é o mesmo texto que Paulo dispensa nas coisas que são de cima. Porque a nossa salvação, tanto que o descanso não é aqui, né? As coisas não são aqui. Então, quando nós começamos a entender que a minha salvação, ela vem de cima, o rei, ele vem, o reino vem, nós oramos, venha o teu reino. Aí você se prepara, você encontra esse reino. Então, você está com a tua mente guardada. Então, apesar das circunstâncias à volta, apesar do problema, de enfermidade, de tudo, né? O mundo está um caos. Então, você olha lá, é problema financeiro, é problema emocional, às vezes é de enfermidade, é problema no casamento, é com filho, é tudo. Às vezes é no ministério, mas ainda assim você tem uma paz no teu coração. Porque você diz assim, isso aqui é tudo passageiro. E todos esses problemas, todas as coisas cooperam para o bem. Então está gerando humildade, paciência, perseverança, mansidão, todo esse embate, né? Nós sendo afiados no ferro ali, né? O Senhor falou assim, ferro afia ferro. Então aquela luta está forjando você. Então não é perdido. Aí você fica com paz, você mantém essa esperança. Então ali você tem que se vestir dessa couraça de fé, diz, não, o Senhor está comigo, vai dar certo. Mas isso é quando você está acordado. Você está ali consciente. Mas quando eu sou assim, eu não sei, né, se todas as mulheres são, mas se eu tenho um dia sofrido, nervoso, geralmente a gente acaba comendo mais, se entupindo, se embriagando com aquilo, o que dificulta o teu pensamento, fica com a mente mais devagar, ainda mais comendo sempre doce, é chocolate, é doce, alguma coisa assim. E aí eu fico assistindo, né? Que é aquela dopamina mais rápido, barata, você vê uma série, você vê as coisas do Instagram, e você vai se enchendo só de lixo. Aí você vê uma vida... Porque nas séries, gente, é uma mentira declarada. Né? O mocinho, a mocinha, aquela família perfeita, aquele isso, não existe homem perfeito, mulher perfeita, história perfeita, não existe. Né? E graças a Deus, porque Deus chamou os perdidos, os imperfeitos mesmo, para ele transformar.
Porque os que são muito bons não precisam de Deus. Ele falou, eu vim para os doentes. Né? O Senhor Jesus veio buscar as ovelhas perdidas, aqueles que sabem que estão perdidos. Mas a gente tá com tanto problema que eu fico assim, Senhor, eu vou viver um mundo de fantasia. Vou ficar vou entrar na minha rocha igual Elias e deixo aqui, na caverna, né? Mas não pode ser assim. Aí você se enche de coisa, aí no outro dia até sair tudo aquilo que você comeu literalmente, né? De bobagem. Tudo aquilo que você imaginou, né? Aquele sonho, viver aquele mundo de sonho, de mentira. Aí você vai tentar ler a palavra, aquilo não entra. Você vai ouvindo uma pregação, nada. Ai, mas esse pregador não tá bom. Nossa, mas essa palavra tão simples. Gente, quando você tá ligado, é a palavra de Deus, ela é poder, ela é viva. E o Senhor não reúne o povo em vão, o Senhor tem compromisso. Ele tá ali, ele chama o povo, ele usa quem ele quer. Mas é que nós estamos tão cheios do nosso eu, que tem que ser uma pregação assim, Deus tem que fazer algo desse jeito. Nós estamos tão leprosos como Naamã, que quando a gente chega lá, em vez de ter ele nem era do povo de Israel, foi uma misericórdia de Deus na vida dele, mas ele chega com tanta expectativa, com uma expectativa tão alta. Não, o profeta vai chegar, ele vai falar comigo, ele vai fazer isso, vai fazer um sinal, porque ele se achava muito, eu sou um grande homem, um general, né? Então eu vou dar a honra dele de ajudar no meu ministério. Não existe isso. É se umedecer e dizer, Senhor, eu sou um leproso. Eu só estou vivendo e as batalhas que eu ganhei foi na tua misericórdia. Então é quebrar o orgulho. E como eu estava comentando com a minha irmã ontem, às vezes a gente tá assim, o orgulho cega tanto a gente, mas tanto. Que esses dias eu pus aqui sobre, acho que foi ontem, anteontem, né? O testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, né? De um trabalhar de Deus na minha família e tal. Mas quando eu estava orando, eu parecia ser uma coisa do outro mundo. Eu dizia, meu Deus, não é possível. Eu chorava. Que parecia que Deus estava me mandando para forca. Ele falou assim, é uma coisa tão simples. Mas a gente tão cego. Então, às vezes, Deus está te mostrando um caminho bom, uma coisa perfeita, gloriosa na nossa vida. Mas o orgulho deixa você tão cego. A nossa mente é tão cauterizada que Deus está te dando uma bênção e você enxerga ali como uma punição. Então, como até mesmo falei, da oração, a gente acha um peso orar. Mas por que tem que orar todo o tempo? Por quê, filho? É a mesma coisa assim que você vai para um lugar, imagine assim, né? Eu gosto de tentar deixar, eu trabalhava muito com criança, então a gente tem que tentar explicar para ficar mais fácil para eles. Mas imagine assim, você vai para uma terra que você não conhece. Você não sabe o caminho, você tem uma missão para fazer, que vão te contando no caminho a tua missão, você também não sabe. Você não pode se perder, você não sabe o caminho, né? E aí, você tem que estar o tempo inteiro. Já viu aquele povo na guerra que precisa de ajuda, que diz, qual que é a missão? E não sei o quê. E quando eles perdem o rádio, né? Perderam tudo. Quando perde a comunicação, você fica sem rumo. Então o Senhor falou assim, gente, eu estou dando para vocês a comunicação. E na oração, como eu falei, não é só dobrar o joelho e ficar 2 horas de joelhos. Não, você pode orar dessa forma, você pode, Senhor, eu vou sair para trabalhar, o Senhor me guarda, o Senhor guarda a minha casa, o Senhor guarda a minha boquinha, não deixa eu pecar, não deixa eu brigar com ninguém, né? Entra no serviço, o Senhor me use para ser luz aqui. Você vai orando e falando com Deus o tempo inteiro, porque Ele está ao nosso lado, Ele quer fazer morada em nós, não é só uma visitinha. Então você conversa com Ele o tempo inteiro. E é isso que o Senhor quer, essa comunhão, vai falar, vai fazer tal coisa, antes de eu falar com alguém, antes de eu fazer, de Senhor, é a tua vontade, me ajude, me guie. Eu mesmo fui começar a gravar aqui, não sabia, não é meu, não sei. E daí eu comecei, não deu certo, eu apaguei, falei, não é assim, eu não sei o que fazer. E eu não sou de ficar escrevendo, esquematizando, não dá. E daí eu orei, eu falei, Senhor, o Senhor me ajuda, me guia para falar. E me joguei. Porque é nisso que o Senhor Ele quer estar conosco, não é só nas grandes batalhas. Porque Ele é Deus, como diz na palavra, dos vales e dos montes. Ele é teu Deus no dia das grandes batalhas e no dia que parece que tudo vai bem. Porque ir tudo bem é o dia que se mais teve livramento, gente. A gente às vezes quer contar, né? Tem o Luciano que conta de uma história muito antiga, eu não vou contar, mas de um filho contando de quantos livramentos que ele teve, que o cavalo dele quase caiu, que não sei o quê, que Deus guarda. E ele é alegre contando pro pai, né? De uma grande livramento.
E o senhor, pai? Ele falou assim, eu também, foi uma grande vitória, porque hoje meu cavalo não caiu, não tive esse problema, não tive aquilo, não tive aquele outro, mas Deus guardou. Então, é isso, essa comunhão com Deus nas coisas grandes, na pequena, nos dias de grandes batalhas, e no dia que você não precisou guerrear, porque no dia que você não guerreou, Deus guerreou, Deus lutou em teu favor. E ele é glorificado em todo o tempo. E só que você só percebe isso quando você está acordado. Quando você está vigiando. Então imagina você dizer, ai, mas que benção, hoje eu estou vigiando, não tem inimigo nenhum. Ninguém precisa se preparar para a batalha. É dia de vitória. Então, cada dia que você está passando na presença do Senhor, cada dia, Senhor, de repente hoje não veio ainda a minha vitória do jeito que eu queria. Não aconteceu como eu gostaria, mas eu estou em pé. Eu levantei, eu tenho saúde, eu posso buscar o Senhor está falando comigo. Quantas pessoas que estão clamando, gritando, dizendo, Senhor, eu preciso de uma palavra. E Deus está dando diversas palavras e a pessoa não entende, porque Ele fez uma ideia na cabeça. É assim que tem que ser. Deus manda ajuda e ajuda e ajuda, mas não é como a pessoa quer. Então ali, se não fosse aqueles soldados falar com aquele grande general lá, o Naamã, ele tinha voltado leproso, ia morrer leproso. E diante de uma oportunidade que muitos, né, mesmo em Israel, a palavra diz assim que o único leproso era que foi, na época que o Eliseu foi muito usado em milagres. Mas quando conta lá, não sei se é Jesus vai falando, né, sobre isso, tanto de Elias, que ele foi uma viúva que não era de Israel para multiplicar a comida, porque é o trabalhar de Deus. E ele falou assim, tantos leprosos tinham, porque era comum a lepra. Mas Deus deu oportunidade a uma pessoa que era de outra, que inclusive era um inimigo deles. Porque a moça que estava na casa dele veio nas batalhas lá, que foi levada, era uma israelita que foi levada escrava. Mas ela fez a obra do Senhor ali. E a Bíblia começa o texto que Deus, o Senhor, deu vitórias para Naamã. Mesmo ele sendo leproso. Porque Deus, ele manda na terra. Nós temos uma ideia que Deus está só aqui, né? Ai, no cercadinho, né? É só na minha igreja, só na minha religião. Não, Deus controla o mundo. Eu estava lendo ontem a palavra e Deus contando que ele deu vitória para os descendentes de Esaú, né, em Deuteronômio ele contando, deu a vitória para a descendência de Ló, para as nações que vieram, e eles não adoravam a Deus, mas o Senhor falou, a terra é minha. Então cada vitória que livrou ele dos descendentes de gigantes, né, e ele livrou eles, ele falou assim, gente, se eu livrei, isso tudo é testemunho, é glorioso, Senhor, falando para Moisés, e com certeza quando o povo ia entrar, tinha gigantes na terra deles, ele falou assim, olha, se Deus guardou aquele povo, que eles eram aparentado, né? Que o Esaú era também filho de Abraão, e a descendência de Ló tinha relação com Abraão. Mas não eram os filhos da promessa nem nada, né? O Ló era sobrinho. E o Esaú era. O Esaú era do Jacó, mas tem também ai, meu Deus, o Ismael, né? Então são todas aquelas nações ali de volta, e Deus guardava, porque eles tinha alguma parentela com Abraão. E ali ele falou assim, se Deus guardou o irmão de vocês, que não pegou a primogenitura, não guardou, né, o Esaú, como é que eu não vou guardar você, povozinho de Jacó? Então, às vezes Deus faz milagre na vida dos outros para provar para nós que Deus está fazendo lá, ele faz aqui. E Deus controla o mundo. Não está só nesse meio. E às vezes a gente está tão perdido que ainda a gente vai reclamar com Deus. Por que o Senhor não deu a benção para mim e deu para o fulano? Que está com a vida assim, mas Deus sabe o que ele está fazendo. Deus sabe que ele está usando. Então, é pedir sobriedade. E olha, gente, eu chorava, mas eu chorei. Que eu comecei a pôr a mão no braço, assim, na roupa, para não fazer escândalo perto da vizinhança. Porque eu dizia, meu Deus, eu não acredito que eu tô tão... Eu nem bebo, eu não sabia que eu estava tão embriagada. É muito sério. A gente fala brincando para tentar deixar mais leve, né? Para a mente não se assustar tanto, mas a alma e o espírito, eles estão pegando a revelação, eu creio. Porque essa palavra não é minha, é do Senhor. Então, assim como o Senhor ministrou na minha vida essa necessidade de sobriedade. Claro, se ajude de todo jeito, tanto na parte... Eu falei, o que você está assistindo? O tanto tempo que você está gastando naquilo, que são áreas, assim, para minha vida, que é bem difícil para mim.
o controle na parte das telas, assim, né? Mas, então, cuidar com o que come. Procura ter uma vida saudável. Porque para Deus te falar. Porque realmente, às vezes, você está tão entorpecido, a tua mente está tão presa na depressão, naquilo, que nada do que Deus faz, gente, é bom. E nós temos exemplo bíblico disso. Tô quase saindo, mas não saindo da palavra, né? A gente fala muita coisa. Mas o Elias, um grande profeta de Deus. Mas quando ele ficou naquela atemorizado com o que a Jezabel podia fazer, ele falou, eu matei quase 1.000 homens, né? Juntando os profetas de um lado e profeta de outro. Deu 950 pessoas que ele matou. Dos sacerdotes lá, os profetas, né? Do Baal e de Azerá. Mas uma mulher, Deus falou assim, amanhã eu vou te matar. Assim como você matou, eu vou matar você, amanhã você vai estar morto. Ele se desestabilizou, ele começou a fugir. E Deus aceitou, ele entende daquilo. E aí, quando ele está dentro daquela caverna, ele escuta Deus falar com ele, o que você faz aqui, Elias? Não acredito, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí Elias vem, e ele não diz, eu tô aqui porque eu tô assim. Ele começa com um monte de discurso, estão querendo me matar. E daí ele vem falar umas coisas que não tem nada a ver. Ele diz, olha, pra mim é melhor morrer. Eu escuto várias vezes, né? Ou talvez são os cortes, assim, né? É daquele pastor Cláudio Duarte, que a gente escuta, ele fala assim, como se Deus falasse brincando, então por que não ficou lá? Me dava e poupava o meu trabalho. Se você queria morrer, a mulher queria te matar, facilitava. Então ele conta mesmo na brincadeira, né? Mas é que ele falou assim, querem tirar minha vida. Eu não sou melhor. Ele estava cheio de assuntos, né, emocionais, como a Dani ensina lá com pai, com mãe. Não sou melhor que meus pais. E dele não via ninguém. E daí Deus vem e diz para ele, olha, Elias, depois que ele sai da caverna, pelo menos, né? Ele diz assim, tem 7.000 que ainda não dobraram o joelho. E não adoraram a Baal. Eles estão meio escondidos, porque a situação ali era terrível, né? Mas ele falou assim, mas eu tenho meu remanescente. Você não tá sozinho, homem. Você pegou a parte difícil, é verdade, mas você não tá sozinho. E às vezes é isso. Só que Deus falou com ele, ele deu aquele discurso. Aí Deus deixou quieto. Aí falou, sai. Aí ele vem, ele sai, e Deus pergunta de novo, e ele responde exatamente, se vocês lerem o texto lá, eu não vou saber de cor, eu não sei. Mas eu acho que lá, 2 Reis 18, 19, é por ali. A história dele começa no 17, se não me engano. Se eu não me engano, 2 Reis também, sabe, gente? Pelo amor de Jesus, eu não sei tudo. Mas vocês procuram, vocês estão treinando na Bíblia. E aí, ele fala 2 vezes para Deus, mas exatamente, repete os versículos em pouco. Versículo, ele repete o mesmo versículo de novo. Com o mesmo discurso para Deus. E daí Deus pega e diz, olha, não tem como falar com você. Aí ele dá instruções para ele de outras coisas que ele vai fazer. Porque ele falou assim, não tem como. Tanto que tinha coisa assim que Deus tem que ministrar primeiro no nosso espírito. Normalmente vai ser assim. E é por isso que é muito mais do que só a sobriedade mental, que a gente precisa se ajudar. Há que se orar e buscar a sobriedade espiritual. Porque Deus, às vezes, ele tem que falar conosco. Por que ele fala em sonho, em visão? Porque ele diz agora a alma de vocês, cala a boca. Igual assim, quando ele fala com Abraão, eu falei, se Abraão tivesse acordado, Deus marca o encontro com Abraão, diz, prepare sacrifício, se eu não me engano, é lá Gênesis 15, 17, que é 17 também. E ele diz assim, olha, Abraão, você prepara todo o sacrifício. E Abraão preparou tudo. E como diz, não vou pôr fogo, porque agora vai ser Deus, né? E ficou, e enxotava lá, e começou a juntar, porque era bastante animais, assim, mortos, partidos, do jeito que Deus mandou, e nada de Deus vir. E ele foi se cansando, e foi vindo a viração do dia, começou a noite, e trevas, e aquele susto, aquele medo, e ele acabou adormecendo. E nesse momento vem Deus ali como fogo, né, e vai falando para ele uns assuntos que se Abraão tivesse acordado, gente, mesmo ele sendo amigo de Deus, ele diz, não, senhor, vamos conversar melhor? Deus fala assim para ele, olha, essa terra é tua, mas olha, só que não vão entrar já. A tua descendência vem aqui na 4ª geração. Quer dizer, eles iam ficar 400 anos, e ele falou, vão ficar escravos, vão para o Egito. E um homem escuta tudo aquilo, gente, e não diz nada, mas porque Deus falou assim, essas são leis espirituais, é o meu caminho, é a minha lei. Ele falou, mas se eu falar para tua mente ou para tua alma, vai virar um escarcéu. Então, mas o espírito de Abraão fez, aleluia, fez aliança com o Pai. Então, às vezes, enquanto nós precisamos, Senhor, guarda para mim dormir. E claro, às vezes assiste muita coisa e vê muita... E Deus quer dar sonho, quer falar conosco, quer mostrar estratégia, que às vezes você nem vai acordar, não vai acordar e nem vai lembrar.
Porque muita coisa ele começa no espírito, aí começa a desenvolver as coisas, daí a alma vê que já tá naquele... já assinei o contrato, já assinamos o contrato, você não sabia, né? Mas agora não tem mais volta. É assim. Então tem coisas que Deus quer ministrar no nosso... Então se você come demais, você dorme... Eu tenho esses problemas. É só Deus na minha vida. E o Senhor já falou, Priscila, em sonho com você Mas às vezes acontece. Muito raramente. Dele falar em sonho. Mas graças a Deus o Senhor fala comigo na oração. Então, assim, eu sei que tem várias formas de Deus falar com as pessoas, né? Ele usa... e a forma que ele quer falar é diretamente conosco. Eu sei que ele usa pregador, eu espero em Deus que ele use a minha vida para falar com vocês. Mas o Senhor, ele não quer ter intermediário. Tanto que o véu foi rasgado. Hoje em dia, ele falou, vocês são reis e sacerdotes. Quer que nós tenhamos acesso. Então, veja, Senhor, eu também quero ouvir tua voz. Essa história do Senhor falar, o mesmo Elias com todos os probleminhas dele, não precisou vir outro profeta falar com ele, foi o próprio Deus. E ele conseguiu, com muita luta, reconhecer a voz de Deus, porque daí vem ali aquele terremoto, vem o fogo, vem o vento, que era terrível. Mas ele falou assim, eu vou sair da caverna. Quando ele ouviu aquele sussurro, ele falou assim, agora é Deus. Então, quantas vezes nós deixamos tanto a depressão, a loucura, aquilo que eu crio na minha cabeça, eu crio tanta história, que eu acabo esquecendo de ouvir a voz de Deus, de reconhecer qual é a voz dele. Então, é buscar essa vigilância, sobriedade, estar acordado mesmo. Não adianta, o Senhor nos chamou, nós entramos para o exército, mas às vezes nós estamos na guarita dormindo. Não estamos vigiando. Está acontecendo coisa, a gente começa a normalizar. É normal essa dor aqui, é normal não dar certo aquilo, é normal. Tudo é normal. Não, mas não dá nada, mas é assim mesmo. Como se fosse assim na nossa vida. Não é o acaso. Não existe sorte, não existe coincidência, existe Deus direcionando. Como eu falei, até mesmo as lutas, gente, tem propósito. Então, às vezes você pensa, mas Senhor, entendi, eu tô passando por a prova, mas você vai fazer quantas vezes a mesma prova, vamos imaginar ali da 5ª série, e não vai passar de ano? Sim, aquela prova está querendo te ensinar. Aprenda a ser humilde, aprenda a ser manso, isso, aquilo. Aprenda a administrar a parte financeira. Então, são cada áreas, cada um pega a sua parte. Mas chega uma hora que você agora vamos para uma outra prova. Agora você já aprendeu, vamos desenvolver a nossa caminhada. Né? Fazer firme a nossa eleição. Porque ali, como o próprio Jesus falou, muitos são chamados. Porque o convite, gente, Deus amou o mundo. Ele falou assim, quem tiver perdido, quem for pecador, quem tiver cansado, os convites que o Senhor faz ali, eu vim para os perdidos, eu vim para os doentes, eu peguei as coisas loucas, as coisas frágeis, os pequenos, né, os pecadores. Então ele falou assim, ele falou, o convite que ele fez foi para todos. Ele falou, você tá cansado, tá sobrecarregado? Vem, tá com sede, tem que passar disso, quem tá com sede, venha beber da água, venha beber de graça. Mas, gente, a gente começa a andar e começa a achar que é tudo fácil, mas não. Tem que ser feito muita coisa na nossa vida. Tem que ser aceitar o trabalhar. Ele falou assim, gente, para ir nesse lugar vai ter que quebrar isso. E eu chorava hoje na minha oração, dizia, Senhor, falando com Jesus, diz, Jesus, o Senhor já andou nesse caminho. O Pai, eu sei, o Pai é santo, tudo pode, mas o Senhor Jesus se fez homem como nós. Falei, o caminho difícil. Porque a luta que eu tô com nem o Paulo falando assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Eu tô orando, Deus me revelando, eu já tô pensando como que eu vou pregar isso, porque agora eu tenho que estar pregando. Eu digo, Jesus, tem misericórdia, que eu pegue a minha parte, que eu consiga focar e viver a cura, e deixar o Senhor arrancar essa casca de pecado. Porque a gente tá sempre pendendo ali pra vaidade, pro orgulho, e até nas coisas espirituais, gente. Não é fácil, o pecado ele se disfarça tanto que às vezes você tá assim se orgulhando de orar tanto, se orgulhando de ler a Bíblia. Mas eu prego, eu oro, e tudo que você pôs o eu na frente, já não tá o Senhor na frente. E aí que dá tudo errado. Né? A gente vai para as batalhas, se você for escondidinho, diga, não, eu só tô aqui para aprender, para exercitar a minha fé. Você pode entrar em qualquer batalha, porque você sabe que quem está na frente é Jesus. Agora, quando se diz, não, mas eu vou lá. Não, pode achar que eu oro, pode achar que eu faço. O eu não faz nada. E é isso aí, é nós embriagados do orgulho. E aí, para vomitar todo esse orgulho, vomitar todo esse eu, vai um trabalho.
E aí você começa a ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente entende, Senhor, é só misericórdia. Eu entrei por último nesse ônibus da salvação, na arca da Noé, né? O último a entrar sou eu. E aonde o Senhor diz, eu arrumei um lugarzinho para você lá no porão, lá no fundinho. É um pedacinho assim, mas vai você e a tua família. Em vez de nós entrar glorificando, mas olha que bênção. A gente fica querendo mudar. Não, mas não era melhor colocar o fulano? Porque aquele ali, ele é mais pecador que eu. Ou ele é assim, não, vamos, a gente quer mudar tudo a história. Não tem humildade. E o Senhor, por isso que ele já falou assim, eu não peguei os sábios, porque não vão me dar palpite demais. Eu não peguei os fortes, não. E ele falou para Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ontem nós estávamos no monte orando. E foi lindo o trabalhar de Deus, o que Deus me mostrou ali. Ele falou assim, e eu orando, e Deus falou assim, não faça acepção de pessoa, aceite quem for. E daí ele começou a falar, a bênção de vocês, a salvação de vocês está nisso. Porque eu escolhi os louquinhos, fraquinhos, pior. E daí vinha aquelas ovelhas assim, tudo cheia de sujeira, embolado os pelos, machucado, os piores. Eu falei, e daí ele falou, E ele falou assim, eu não me envergonho de dizer que eu sou pastor desse rebanho. Né? Quem é rico, quem tem fazenda, ou sei lá, que lida com até mesmo os seus animais, não importa lá, você tem prazer de mostrar, olha o meu rebanho. Bonito, não vai querer mostrar um rebanho manco, cego, tudo cheio de lepra, de coisa. E o Senhor nos escolheu. Ele falou assim, eu gosto do desafio. A mais louquinha, a mais rebeldinha, que eu vou quebrar as pernas, as 4 perninhas dela. Cada dia eu quebro uma e não tem jeito, eu quebro as 4. E tem umas que a minha irmã disse que viu na visão também, disse que Deus carregando no colo. Que ele falou assim, aqui, ó, nem com tudo, a facilidade, que nem eu falei, é quando tá tão embriagado, tão ébrio, ele falou assim, eu carrego no colo. Mas ele falou assim, ó, que vocês vão ter que ser transformados, porque para chegar pro Pai, como Paulo falou, nós estamos preparando essa igreja, orando para apresentar uma igreja sem ruga, sem mácula. Se você saiu de lá, o pior, mas no caminho você vai ser transformado. E quando chegar na glória, o Pai vai dizer, nossa, meus filhinhos, venham mesmo, são tudo meu. Porque são semelhantes a Ele. Só que hoje nós não somos. Oh, glória ao Senhor por isso. Então esse processo exige disso. E aí se nós estamos cegos, nós estamos ali, é que nem você tentando acordar alguém, de repente a casa está pegando fogo, e a pessoa dormindo, saia daí, escape, saia. Então nós temos que se acordar. E a gente, mas eu não quero deixar minha casa, eu não quero. Como a mulher de Ló, gente, foi anjo tirar ela de lá. Falando, vai ser destruído. A mulher não conseguiu, o coração ficou preso. Parou no meio do caminho. Por isso que diz, muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Os que no processo saíram de lá, e o meio do caminho, o problema é o meio, e nós estamos nesse meio. Vamos orar e pedir graça do Senhor. Nos dê mais humildade, nos dê sobriedade, nos acorde. Porque o dia está terminando. E realmente nós sabemos. Tanto que a palavra fala, busca enquanto o Senhor está perto. Né? Jesus mesmo falou assim, enquanto é dia ainda eu faço as obras do meu Pai. O Paulo falou assim, vamos trabalhar porque que na noite vem não se pode fazer mais nada, se não me engano é Paulo. Os textos bíblicos estão ali falando sobre essa noite que vem. E vai chegar uma hora que se você não tiver estoque de fé, de experiência com Deus, você vai acabar caindo no engano, porque as coisas estão ruins. E os que estão dormindo, gente, estão à mercê. Quem está embriagado está pior ainda, porque quem está dormindo ainda está parado num lugar, gente. Não dá trabalho, mas vocês já viram o trabalho que o embriagado dá? Olha que forte essa palavra. Porque o embriagado ele pode causar acidente, ele bate nas pessoas, né? Bater da violência, ou ele pode causar acidente, ele pode matar a pessoa se ele começar a dirigir. Vocês viram quanto problema que a pessoa embriagada dá? E eu acredito que você que está ouvindo essa palavra, você não está dormindo. É sério. Mas está como eu, embriagado. Em alguns níveis, um pouco, outro menos, vai demorar um pouco mais para sair o álcool do corpo. O álcool que eu quero dizer é a nossa vaidade, o nosso eu. Né? Os enganos dos manjares do mundo. Mas o sóbrio, daí, ele trabalha. Agora, o embriagado, ele dá um trabalho.
Então, existem esses níveis, esses tipos de pessoas. O que está dormindo, não vai ver, vai vir a destruição, não está vendo, não sabe de nada. Agora, tem uns que começaram a caminhada, mas se embriagaram. Eles disseram, não, eu vou para minha sentinela. Mas começou a dormir, começou a beber, começou a fazer tudo errado. E o embriagado, gente, ele se torna violento, ou ele se torna debochado. Tem vários tipos de bêbado. Então, nós vemos, às vezes, por aí, gente, pregando a palavra, fazendo a obra, machucando pessoas, debochando do que é santo, sabe? Fazendo sujeira. Você já sabe que, às vezes, a pessoa é terrível, ou palavra pesada é essa, meu Deus. Acho que a segunda parte vai ser mais para um outro tipo de gente. Só Deus na causa. Fazendo, sabe, já viu que conhece assim, o embriagado, ele faz xixi na roupa. Então ele começa a fazer sujeira, ele começa a vomitar. Em vez dele levar coisa boa para os outros, ele tá só levando nojo. E só dando trabalho. E Deus tentando trabalhar na vida dele, tratar da vida dele, gente. E é sério, então se o Senhor não tratar em nós primeiro ele vai fazer a obra em nós. Ele vai transformar nós, para depois nos usar. Então, primeiro você bebe, você toma o remédio, você anda no caminho, você dá testemunho. Por isso que ele falou, vocês vão ser cheios do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Não é só para ser, daí ele dá os dons. Mas se nós pegássemos a coisa do começo, a gente facilitava. Mas nós pulamos ali o versículo Atos 1 e 8... E já queremos pular lá para Coríntios 12, nos dons, Efésios, onde fala dos 5 ministérios. Não, eu vou ser apóstolo, ou eu vou ser pastor, ou doutor, ou profeta. Tudo faz parte, mas primeiro, seja testemunha. Oh, aleluia. Grande é o nosso Deus, gente. Ele falou assim, primeiro seja testemunha. É lindo de ver no Evangelho de João, na carta de João, o evangelista João, mas nas cartas dele lá, eu não sei se é na primeiro capítulo lá, no primeiro, os dois, 3 primeiros versículos dele, ele está dizendo, gente, o que vimos, o que ouvimos e o que tocamos da vida eterna. E isso testemunhamos. Não é o que eu aprendi, não é o que eu vi, não é assim, eu aprendi, me ensinaram, o fulano me contou, ele falou assim, eu vi, eu andei com ele e eu toquei nele. E eu estou testemunhando isso. Então o Senhor está buscando testemunhas. Só que para nós viver o que ele tem, gente, é muito estreito o caminho. Hoje na oração eu chorava, eu quase dizia assim, eu vou me enfiar numa caverna. Eu tô orando e já tô pensando em dizer o amém, sabe? Tipo, o meu espírito correntinho. E a alma se agarrando na caverna que eu não saio. Porque é estreito o caminho. Só que Jesus falou, como eu falei ali no início, ele abriu um leque para todo mundo. Você tá cansado, você é pecador, você tá perdido, tudo. Ele falou assim, gente, é aquela passagem onde os convidados não quiseram ir para a festa das bodas do filho daquele rei lá, famoso lá, é importante, daí ele chama, é aquela parábola que Jesus conta. Ele falou, agora vocês vão sair pelo caminho e vão obrigar o povo a entrar. Venham, e só que ele falou, só que eu vou dar roupa para esse povo, vocês não são dignos dessa festa, não é para vocês, mas vocês não têm nem condição de estar aqui, porque eles eram tudo, né, os mendigos, aleijados, tudo errado. Ele falou assim, vamos, é para esse mesmo, os bons não quiseram, nem esse, não estou falando só com relação ao povo de Israel. Não é sobre isso. É os bons que se acham bom, né? Que a gente sempre coloca ali que o povo só o judeu lá. Não. Tem uma questão com eles e tem uma história lá, não vamos entrar nesse detalhe. Mas isso aqui, porque o judeu tem, nós entramos no lugar deles, mas não só deles, nós entramos no lugar dos que se acham. Porque se nós ler aquela passagem das 99 ovelhas, das 100 ovelhas, né? Mas Deus, ali Jesus está contando, diz assim, ele deixa, só que nós ali, eu aprendi um dia numa pregação com o moço falando lá. A gente aprendeu com aquele cantor famoso lá, eram 100 ovelhas, eu esqueci o nome dele, que é muito antigo. Os novinhos não vão saber. Mas ninguém leu o texto. Um dia, aquele rapaz falou, eu falei, não, eu fui correndo achar o texto bíblico lá.
E realmente, ele fala assim, as 99, ele não deixa no aprisco. Esse aprisco é o homem lá, que eu esqueci o nome lá, vocês vão saber o nome do cantor. Ele deixou no campo. Ele deixa no campo. Ele falou, vocês estão tudo bem, eu vou atrás só das perdidas. Porque ele veio para os perdidos, para os humildes. E daí, gente, leia aquele texto agora, eu dei uma dica. É o Lucas, né? É Lucas, que tem em Mateus também uma partinha, mas não é tanto. Mas as duas falam que está no campo. Mas é o Lucas, é tanto dos achados de perdida, não sei se é 15, deixa eu tentar achar aqui, que eu já, deixa eu ver se é aqui. Isso, é Lucas 15, do 1 a seguir, né? E daí ele começa a contar ali dos publicanos lá, que estavam naquela disputa, ele começa a mostrar, mas a gente só lê a metade, mas leia do texto do 15 a seguir, e aí você vai ver ali, onde ele fala que ele deixa, aqui a minha Bíblia assim, deixa no deserto as 99, é o 15:4, Lucas 15:4, ali as 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E daí continua, diz assim, ele pega aquela ovelha que traz nos ombros e leva para a casa dele. E faz um banquete com seus amigos. E ainda ele fala que aquela festa no céu por um pecador que se arrepende. Ele falou assim, não tem festa nenhuma pelos 99 justos. Mas só que, na verdade, quando a gente lê a palavra lá em João, ele diz assim, não tem um justo sequer. Entendeu? Não tem um que não peque. O João falou assim, aquele que diz que está sem pecado já está pecando porque está mentindo. Então, gente, o segredo é ser perdido. Porque aí quando você reconhece, eu não sei, eu não sou, eu não posso, eu não faço, é só misericórdia, porque o trono, gente, é de Deus. E hoje ele orar e falou assim, eu preciso de gente que pare de se embriagar com esse orgulho, porque foi o que condenou o coração do Lúcifer, né? Ele falou assim, mas ele era tão bom, ele falou, não, aquele trono lá, e eu não vou explicar, entrar todos os detalhes, porque é uma visão judaico-messiânica, daí talvez vai confundir um pouco vocês. Mas havia ali um lugar, ele falou assim, eu vou ficar lá. E ele não fala, eu vou ser maior que Deus, ele falou assim, eu quero me sentar ali ao lado de Deus. E ali ele caiu e ele veio colocando para Eva aquilo. E ele achou que depois que o homem pecou, não tinha mais jeito. Mas de repente aparece na história quem? Né? De repente na cabeça dele, porque lá no Gênesis já estava Deus profetizando Jesus Cristo, né? Da semente dessa mulher vai nascer um que vai pisar na tua cabeça, né? Que era Cristo. E aí vem Cristo, ele falou assim, e ele veio, se fez homem. E aí o pregador diz assim, por isso que ele fala aquele texto de Filipenses lindo, sendo igual a Deus, não teve por usurpação, porque Deus colocou tudo na mão dele. Mas ele falou assim, eu não sou Deus, eu não sou o pai, eu sou filho. E eu me fiz homem para poder juntar esses homens aqui que estão separados da graça ao Pai. Então ele se torna, né, esse caminho, o intermediário que nos leva ao Pai. Então andando pelo caminho que ele andou. E ele falou assim, olha, e Cristo venceu e se assentou no trono comigo. E ele só que ele falou, mas agora os meus vão se assentar também. E é isso que o Senhor está buscando em nós. Só que vai chegar um dia, lá em Coríntios, fala que depois de tudo vencido, venceu a morte, venceu, governou, reinou, fez tudo. Aí o nosso Cristo vai devolver o poder ao Pai, para que ele seja tudo em todos. E ele falou assim, eu preciso de pessoas como Jesus, que vão exercer governo, que vão fazer o que tem que ser feito. E isso que é ser seguidor de Cristo. Vão sentar no trono, mas sabe, o trono não é teu. A glória não é tua. Você vai chegar um dia, você vai entregar esse trono para o dono de tudo, o Criador, o nosso Pai eterno. E é isso, gente. A palavra diz ali. Só que a gente misturou muita coisa na nossa mente. E aí a gente começa, Deus dá dons para nós se exaltamos. E perdemos, que o Senhor falou assim, e hoje eu orava, eu falei, meu Deus, mas por que isso? E ele falou assim, gente, é amor. Porque o meu amor é isso, mas dentro do meu amor, dentro do sistema Deus, que ele teve que se encolher para caber, para fazer o mundo, porque ele é tudo, o Pai. E Deus é amor. Só que existe uma lei que rege esse Deus, a história. Ele falou assim, eu sou amor, mas para viver dentro de mim, tem que ser humilde. E cada vez que a gente se exalta, é como se saísse fora da bolha.
E fora dessa graça, é só desgraça. Então ele falou assim, gente, é isso, só pode ter um governando, porque senão vai virar uma guerra aqui, todo mundo tem lei. Então ele falou assim, por amor a vocês. Eu falei assim, eu sou o soberano, é eu que dito as leis. E cada vez que vocês se humildecem, se humilham, não são humilhados, porque humilhado o mundo nos humilha direto. Mas é você reconhecer. O Senhor abençoou o povo lá no Egito, quando ele falou assim, eu vi a sua aflição. E viu aquela aflição deles por 400 anos. Mas chegou um dia que ele falou assim, e eu vi o seu clamor. E eu vim. E o nosso Deus quer vir. A hora que você dizer, Senhor, eu realmente estou embriagado com os encantos do mundo, com o meu orgulho, com tanta coisa, eu tô cheia. Comece a vomitar dessa taça da ira. Porque um dia o Senhor falou assim, eu vou vir e eu trago na minha mão uma taça da ira, e não queira você beber disso. E nós temos bebido daquilo que tem causado ira no Senhor. Comece a vomitar, vai ficando magrinho, vai se diminuindo. Comece a dizer, eu não sei, eu não posso, Pai, me socorra. E eu chorava e dizia, é um caminho difícil. Eu sei que é caminho de vida, mas eu, com essa minha mente, com esse coração, eu não consigo andar nele. Mas é aí onde vem o Senhor e vai nos livrando do pecado, vai tirando nós dessa morte mesmo que está em nós. O eu, o orgulho. E aí você pode fazer parte do amor de Deus, do reino dos filhos do seu amor. Porque ele nos tirou da serva e nos colocou nesse reino, mas nesse reino, aqui, terreno, hoje o rei é Cristo. A glória é dele. E um dia ele vai devolver o trono ao Pai. E nós temos que estar reinando com ele. E não querendo nós ser o rei. Nós queremos Jesus de passagem, de visita, nós queremos os dons para nos promover, para as pessoas dizer, mas que bom aquele irmão, olha, eu vou pedir para o fulano vir orar. E a gente se envaidece, ai, quanto o testemunho diz, olha, mas olha como Deus me usa. Não, gente. Deixa realmente Deus te usar. Eu acredito que por mais afinado que seja um violão, se não tiver um músico habilidoso para tocar, ele pode me dar o melhor, o instrumento mais caro na minha mão, eu não sei tocar nada, nem nada, de nada, de nada. Então ali a flauta, vamos dizer assim, ou o violino pode ser aquele violino, ou do mais caro, mais famoso. Mas se uma pessoa não souber tocar, aquilo ali tá parado. Agora quando vem um que sabe tocar, quando ele termina, ninguém vai aplaudir e dizer, mas que violino bom, não! Mas o autor é ele. É ele que é o sábio músico, que sabe tocar e fazer de você. E nós, ao contrário do melhor instrumento, nós somos o pior. Mas na mão desse músico habilidoso, ele tira as melhores canções para a glória do Pai. Então, é se dizer, Senhor, eu sou mesmo um violão desafinado, voltando corda, tá arrebentado, mas me usa. E ele começa a te usar, e de tanto ele te usar, a vida dele passa para você e você vai ser transformado. Então nós temos que viver essa transformação, gente. A acordar, se acorde dessa embriaguez, eu sou, eu faço. Então Deus tem falado direto comigo nessa área, talvez é só para mim, eu falando 2 vídeos para vocês, mas recebo no Senhor, no Espírito de vocês. Talvez tenha coisa que o Senhor queira tratar. Você vai chegar até você, alguma coisa Deus quer tratar. Então vamos não dormir, não vamos mais se embriagar. Vamos buscar mesmo o capacete da salvação. Busque do Senhor. Tudo que foi falado aqui, escute com paciência, anote os textos, leia esses textos, porque o Senhor quer trabalhar no profundo da nossa alma, nos libertar do nosso grande eu, para nós entrar no Ele, porque um dia, como nós falamos, o propósito é esse, onde Deus é tudo em todos, onde misturou tudo. Então que Jesus falou assim, creio em mim, para que eu venha e faça morada, que assim como eu e o Pai somos um, nós queremos fazer morada em vocês ser um. Entende? É isso. Não é 3 separados. Eu, Jesus, e o Pai, o Espírito Santo. Não. É um só. É o Pai em nós. É coisa que você já não sabe mais o que é você, o que é Jesus, o que é. Porque é Ele, tudo é Ele. Nós somos apenas o violãozinho que o nosso grande Deus está tocando. Amém? Obrigada.
Devagar a gente vai aprendendo, né? Fazer. As mensagens, tem umas mensagens no YouTube compridas, só que dessa vez ficar quebrado, me perdoe. Espero que vocês consigam ouvir as duas, tá bom? Deus abençoe e vamos buscando do Senhor essa graça, essa humildade e parar de nos embriagar com as coisas do mundo. Amém?